nesta época do ano, faltar energia elétrica, principalmente em virtude das tempestades, é comum. E você sabia que é possível ressarcir os prejuízos com quedas de energia elétrica? Nós vamos entender agora como que funciona isso. Vamos chamar ao vivo o Rômulo Balbinotti, que está no Procon de Blumenau. Rômulo, é um direito das pessoas, né? Explica pra gente. Sem dúvida, Danúbia de Souza, é um direito e as pessoas devem ir atrás deste direito. Nós falamos ao vivo aqui, estamos na frente do Procon, por isso nós convidamos o Arthur, que é gerente de atendimento aqui do Procon, para explicar para a gente, Arthur. A pessoa que tiver algum equipamento, algum aparelho queimado em função da queda de energia ou até mesmo algum alimento estragou, como que essa pessoa deve proceder, o que ela deve fazer? Boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Danúbia no estúdio. Vamos lá. Havendo algum problema, algum dano causado por falta, queda de energia, descarga elétrica, né? O consumidor tem até 90 dias para estar procurando a empresa fornecedora, estar notificando eles sobre esse acontecimento, para abrir ali o procedimento para ver se eles vão ressarcir ou não o dano causado. Então, eles têm esses 90 dias para estar procurando eles, indo pessoalmente ou através de telefone ou qualquer outro canal de atendimento que a empresa possua. Então, feita essa abertura desse processo, eles têm até 10 dias para estar comparecendo na unidade consumidora, para estar fazendo uma vistoria técnica a respeito do dano causado, para ver se realmente o dano foi em razão da falta, queda de energia, ou se era algum dano anterior, seja por falta de uma má instalação, ou se o produto já tinha algum defeito. Feita essa vistoria, eles têm um prazo ali de mais uns 15 dias para estar analisando, e daí sim é dada uma decisão, se vai ser feita a restituição ou não dos valores. Lembrando que também os produtos perecíveis que estragaram podem sim ser ressarcidos, e o Procon orienta os consumidores a estar batendo foto desses produtos, até como ter uma prova depois, quando for dar abertura nesse procedimento, provar que houve a perca desses alimentos. Lembrando que se o aparelho queimado for algo importante, de suma importância para o consumidor, seja por exemplo uma geladeira que, né, guarda os alimentos perecíveis, ou algum aparelho que guarda uma medicação, por exemplo, a empresa fornecedora tem o prazo de um dia útil para estar comparecendo, até porque o consumidor não pode ficar sem esse aparelho em casa, né? Enquanto o consumidor, por exemplo, minha geladeira queimou, né? Enquanto eu não notificar a empresa, né, avisar a empresa sobre isso, eu não posso tirar ela do local e também não posso consertar, por exemplo, né? Isso mesmo, Rômulo. A partir do momento que houve a queima, o dano por essa falta, queda de energia, o consumidor tem que esperar vir a vistoria técnica e a decisão da empresa fornecedora. Justamente porque se ele consertar ou tirar do local, a Celeste não vai ter mais como saber como e o porquê, qual foi o dano, né, o que causou aquele dano. Então, o quanto antes da queima, já procura a empresa fornecedora de energia para iniciar esse procedimento, para só posteriormente, daí sim, se necessário, fazer a reforma ou trocar ali, né, o produto. O consumidor deve ligar, deve ir até a agência, deve mandar e-mail. Qual é o procedimento mais adequado nesse caso? Bom, cada empresa fornecedora tem seus canais de atendimento. É procurar um desses canais para estar realmente notificando eles. E daí vai do consumidor. Tem gente que prefere pessoalmente, tem tempo, ou vai para o telefone. Como eu falei, é procurar quais são os canais de atendimento que a empresa oferece e verificar qual é a forma mais tranquila para o consumidor. Lembrando que guardar todos os protocolos, anotar os números, seguir as orientações e cuidar dos prazos. E qualquer dúvida, o Procon vai estar de portas abertas a partir do dia 20 ou através do WhatsApp para estar tirando essas dúvidas do consumidor. Esse é o detalhe, se a empresa não der uma resposta positiva para o consumidor, ele pode procurar o Procon também, né? Claro, né? Tô com alguma dúvida, qualquer outra coisa, pode sim procurar aqui o Procon para estar, né, tirando essas dúvidas, a gente vai estar dando um encaminhamento. Então, mas de qualquer forma, é sempre bom guardar os protocolos e dar entrada o quanto antes, não esperar aquele prazo de 90 dias, porque ainda assim é um processo um pouco demorado. Então, o quanto antes abrir, vai estar resolvendo isso mais rápido com o consumidor. Só para a gente fechar, se ficar comprovado que o equipamento queimou em função da queda de energia, a Celeste é obrigada então a ressarcir o consumidor? Sim, comprovado que o dano causado foi realmente ali por algum problema no fornecimento de energia elétrica, sim, o consumidor deve ser ressarcido pelos danos causados. Muito obrigado, Arthur, pela sua presença aqui no Balanço Geral, falando ao vivo com a gente então sobre essa situação. O consumidor tem que ficar atento, porque ele tem direito sim a ser ressarcido caso fique comprovado, né, que foi em função da queda de energia. Como você disse, né, Danúbia, nessa época do ano é muito comum isso acontecer em função também dos temporais. Eu volto com você aí no estúdio, daqui a pouco a gente chega com mais informações. Ô Rômulo, só me ajuda, tenho uma dúvida. Por exemplo, que tipo de provas eu consigo juntar para comprovar? Porque a empresa pode negar, né? Dizer, não aconteceu em função da trovoada. O que eu faço? Acho que seria legal a gente perguntar para o Procon.
Deixa eu então repassar essa pergunta para o Lucas, ficou uma dúvida no ar aí. A Danúbia está questionando em relação a quais provas o consumidor deve reunir, né, para acusar, no caso, para apontar que a culpa foi da Celesc. Nesse caso, a prova é mais quando é um produto perecível para bater as fotos. Até porque quando é um dano para um aparelho eletrônico, algo que está ligado na tomada, realmente vai ter que ter uma vistoria técnica para estar apontando qual que foi a causa do defeito, né? Então, se realmente só foi ali um problema, um dano causado por energia elétrica, só com a vistoria técnica, com uma análise técnica que vai se efetivamente comprovar esse dano. Mas ali, queimou a geladeira, estragou carne, estragou alguns alimentos ali, daí sim bate foto até para provar que aqueles alimentos estavam na geladeira para juntar no processo administrativo. A foto, o vídeo é o maior elemento a favor do consumidor. Isso, às vezes pegou fogo por causa dessa queima, alguma coisa nesse sentido, daí sim pode estar batendo foto. Mas se realmente for só o dano, pode até bater foto para provar que não está ligando, mas daí a maior prova para o consumidor nesses casos vai ser a análise técnica que vai estar apontando qual que foi o defeito, qual que causou o dano para eles não estar mais ligando. A visita técnica dos técnicos da Celesc, né? Eu volto com você aí, daqui a pouco a gente chega com mais informações.